Bom dia, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Aleluia, aqui é o presbítero Jurandir, aqui da cidade, de Salvador, Aleluia, louvado seja Deus, no meu estado aqui, glorioso, graças a Deus. Aqui realizando mais uma live, anunciando as boas novas, para a glória do nome de Jesus. Como é que foi a noite de vocês? Eu creio que foi bem, em nome de Jesus, Porque graças a Deus, a palavra de Deus, ela nos revela que em paz me deitarei e dormirei, porque somente Tu, ó Senhor, tem me dado segurança. Então eu louvo a Deus, nesta manhã de hoje, que creio que já passou das 11 horas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, graças a Deus, dia 17 de junho de 2026. Aleluia, para a glória do nome de Jesus. Então a minha alegria é divulgar o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e peço aos amados que compartilhem esse vídeo, os meus vídeos, colocado no canal, aleluia, anunciando as boas novas da salvação, como a palavra de Deus diz no livro de Joel, capítulo 2, tocai a buzina em Sião, aleluia, perturbai todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem ardendo com fogo. Louvado seja Deus, Então é o que eu faço, o que o Senhor, aleluia, me instruiu a realizar, a salvação para toda a humanidade na face da terra, sendo católico, sendo espírita, sendo budista, sendo o que for. Louvado seja Deus, Porque nós temos certeza que só um pode salvar. Aleluia! O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só ele é a porta que você pode entrar. Não existe outra porta. Louvado seja Deus. Então, amados, eu quero deixar uma mensagem aqui no livro de Não Demorada, no livro de Jeremias, capítulo 23, que a Bíblia nos revela e diz, ai dos pastores que não apacenta as minhas ovelhas, Aleluia, louvado seja Deus, Ele tira da lã dela, quer dizer, a lã quer dizer os bens materiais que essa ovelha tem, Aleluia, louvado seja Deus, Então, ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, Estão aí acrescentando pecado sobre os pecados. Então, amados, nós percebemos, quando a palavra de Deus nos revela lá no livro de Louvado seja Deus, de Mateus, capítulo 23, se não falar a memória, verso 13, que fala sobre, aleluia, a hipocrisia, porque nós sabemos que os sacerdotes, os doutores da lei, aleluia, eles se mostravam em praça pública, fazendo altas orações. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que eles eram como sepulcro caiado. Então não é diferente para os nossos dias de hoje, falando sobre esses líderes, aleluia, que procura somente se engordar, aleluia, o teu ventre, aleluia, louvado seja Deus, com a gordura, louvado seja Deus, Então, um homem desse, irmão, uma pessoa dessa, está se próprio condenando. Porque se Deus, ele proporcionou um rebanho nas tuas mãos, é para você cuidar e ter zelo com este rebanho. E nós temos visto
louvado seja Deus, não é diferente nos dias de hoje, na maioria, de uma forma geral, das igrejas. Graças a Deus que ainda há profeta em Israel. Nós temos pastor e responsável com o rebanho que o Senhor proporcionou na mão dele. Nós temos, né, pastor, mas também nós temos infiltrado, me perdoa, aquele que se vem se infiltrar, essa é a palavra correta, no meio, né, do rebanho do Senhor. Não é isso, irmão Antônio? É isso. Né? Nós temos. Então aí, enganando, mentindo, para tirar o que o rebanho tem, né? O ouro, a prata, se enriquecendo. Louvado seja Deus. Líderes aí, né? Não vou citar nome de ninguém, bilionário. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E será que esse líder, se ele é bilionário, se ele cuida das ovelhas, glória a Deus, amém, né? Ele não está só se influindo, né, para ele, para o teu próprio bem, para o teu próprio deleite, mas ele está ajudando aqueles que não têm. Aí, glória a Jesus. Mas esses que só quer só engordar, vai ficar inchado, né? Como hoje tem muitos aí. Então nós vemos que os fariseus, eles faziam dessa forma. Eles lançavam o jugo pesado sobre, né? Aleluia, a população, o povo, naquela época, em Jerusalém, em outras cidades, mas eles mesmo estavam lá gozando do bom e do melhor, né? Fazer oração em praça pública, bem vestido, né? Roupa de sacerdotal, mas era como um sepulcro caiado. Assim diz a palavra de Deus. Então, muitos líderes hoje aí estão assim dessa forma. Louvado seja Deus. Então, esses líderes que estão cometendo esses atos, esses absurdos, precisam que de se converter. Precisa verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Porque quando você verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, a tua postura é outra. Você não visa o ouro nem prata. Com certeza que nós aqui precisamos de nos vestir, precisamos nos alimentar, né? Precisamos, né, de manter a nossa família, mas com o suor do nosso trabalho, com aquilo que Deus tem nos concedido, a nossa porção diariamente. Mas não tirar, né, daqueles que não têm, ter um pouco, né? E esses líderes, não vou nem falar líderes, né? Tirar o pouco que a ovelha tem. Mas a Bíblia, né, ela nos mostra, ela nos orienta que na igreja ela tem o trigo e também tem o joio. E o joio, ele está plantado junto com o trigo, que veio o ladrão, à noite semeou, né, no campo o joio. E os dois cresceram junto. Tanto que os anjos disse, né, aleluia, queria tirar, o Senhor deixou que os dois crescessem junto, não para prejudicar o trigo. Então tá aí, o joio tá aí, infiltrado nas igrejas de uma forma geral. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos de orar,
pedir direção a Deus, né? Para que Deus abra o nosso entendimento, nos dê o discernimento de espírito, nos dê a visão de espírito, nos dê a revelação do espírito, para que nós não viemos ser enganados por esses falsos mestres que estão aí, ó, louvado seja Deus, abrindo a igreja para se lucrar, engordar, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, através do trabalho e da obra e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E que os irmãos possam compartilhar esse vídeo e me ajudar aí, né, a crescer aí na plataforma. Você ainda que não aceitou Jesus, confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Quero deixar também a saudação para minha esposa, a missionária Mari, que se encontra trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Um beijo aqui do teu esposo, Jurandir Coutinho. E a paz do Senhor para todos os meus ouvintes. Amém? Deus abençoe.